Deus, que esta aula, que é de suma importância para as nossas vidas como líderes, pastores, seminaristas, possa, Senhor, contribuir para a nossa vida cristã e para a expansão, o crescimento do teu reino aqui na terra. Abençoe cada um que vai participar, me dê graça, me dê sabedoria, unção do céu, que teu Espírito Santo fale de uma maneira muito especial ao nosso coração nesta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Entrou o Paulo César também. Beleza, Paulo? Quem mais entrou? Tiago, Marcelo, Ricardo. Ok, todos esses eu já coloquei. Eu também estou com muita saudade de vocês. Vocês nem imaginam quanto. Né? E ontem foi chato porque o meu neto vinham os meus 2 netos, mais a namorada dele, para passar o dia de ação de graças comigo, não deixaram eles embarcar. Essa situação está muito complicada, então continue orando por nós. Bom, vamos lá, gente. Essa aula, essa matéria é de suma importância, porque para mim, particularmente, para mim, para minha esposa, a vida cristã é a matéria básica, que deveria ser revista todos os anos. Mas tem sido assim, e eu quero compartilhar com vocês. A matéria diferente, ao invés de 4 aulas, nós vamos ter 5 aulas. Então, desde já, vai lendo a apostila e vai fazendo os exercícios. Aqui, eu não terei muito tempo para a gente fazer os exercícios, mas eu recomendo que você faça, tá bom? Bom, vamos lá. Os nossos objetivos, primeiro, é encorajar e motivar os seminaristas a crescer espiritualmente e viverem no seu dia a dia o caráter de Cristo. Nós precisamos crescer espiritualmente. Não há um limite. A Bíblia fala até a estatura de varão perfeito segundo a medida de Cristo. Ou seja, é algo que a gente vai trabalhar a vida toda até chegar lá. Então, não tem como um limite isso aí. Então, quero encorajar vocês a seguir adiante. Desenvolver o caráter cristão, mostrando que neste processo, que esse processo se estende ao longo da nossa vida. Fundamental isso, né? Terceiro, que o seminarista se posicione diante de alguns ensinamentos bíblicos básicos, como intimidade com Deus, com misericórdia, mansidão, enfim, outras coisas que a gente vai analisar. Confrontar-se diante dos rudimentos da Bíblia, tais como perdão, mansidão, domínio próprio, silêncio e tantos outros que são essenciais para que Cristo seja visto em nós, ou através de nós. E promover mudanças na nossa maneira de falar, pensar e agir, principalmente. Nós vamos ter um momento que a gente vai falar do retorno amoroso, ou da comunicação não violenta. Isso é fundamental para a gente, né? E intensificar a nossa vida íntima de oração e atenção aos irmãos em Cristo e, claro, a todos os outros semelhantes, né? Possibilitar a repetição do processo com outras pessoas e tornar possível o uso das técnicas usadas para outros assuntos. A gente vai pegar aqui um modelo, mas você vai poder usar isso em outros assuntos pertinentes da sua vida. O propósito é fazer homens e mulheres de Deus com o caráter de Cristo. A matéria é formar homens e mulheres de Deus que tenham o caráter de Cristo. Bom, quando a gente estuda ética, a gente vai trabalhar um pouquinho mais nessa área de caráter. Mas caráter, o que nós traduzimos por caráter? Caráter é ter a mesma forma de pensar, de agir, de reagir em toda e qualquer circunstância. Cristo era o mesmo diante de inimigos, diante dos amigos, diante dos reis, diante do pobre, diante da mulher, diante do homem, diante do leproso, diante do escriba. O caráter dele era o mesmo. A sua forma de agir, de reagir, de pensar, de falar, era uma só. E é isso que a gente chama do caráter de Cristo em nós. Tá? Mais alguém que entrou? Não. Então vamos lá. Seguimos. Bom, hoje, se eu fosse da linha da Neuza Etióquia, ia dizer tudo que nós passamos hoje é guerra espiritual. Não.
o tema guerra espiritual está sendo muito banalizado e barateado. A pessoa faz qualquer coisa errada, diz que é uma guerra espiritual. Né? Se eu atrasei em começar e entrar no ar e mandar para vocês os sinais, é o diabo que estava atrapalhando. Essa é uma concepção totalmente errônea sobre guerra espiritual. E é por isso que muita gente tem desacreditado desse tema. Isso aí tudo é conversa, tudo agora é o diabo, tudo agora é isso. E quando eu negligencio esse tema, eu corro um risco muito grande de ser vencido numa guerra na qual eu sou vencedor. Se a gente pensar em termos de esporte, só para ilustrar, uma equipe poderosa, vencedora, campeã, que entra para competir com uma outra equipe fraca, sem expressão, sem profissionais formados, pode perder se ela desconsiderar o seu adversário. Por isso que a guerra espiritual tem que ser a primeira coisa a ser abordada nesse tema. E hoje eu quero falar sobre guerra espiritual, mas no sentido bíblico, no sentido em que essa guerra precisa ser conhecida por nós, líderes, e saber as armas e como nos comportar no meio desta guerra ou diante desta guerra. Vamos lá. A base bíblica que a gente tem são esses 4 versículos. Basicamente, são muitos outros, mas eu escolhi esses 4 versículos. Na verdade, essa matéria foi escrita pela minha esposa e ela se dedicou muito a isso, e ela pensou, orou e trabalhou muito nisso. E eu quero ler com vocês alguns desses versículos. Romanos 15, versículo 30, diz assim, se você quiser acompanhar aí, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, ele usa a palavra combate. E a gente vai ver que a oração é uma arma poderosa nesta guerra. Combate. O outro texto em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, diz assim, versículos 1 e 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por todos quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e da ciência. E no capítulo 4, versículo 12, que diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. E Filipenses, capítulo 1, versículo 29 e 30, que diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis está em mim. Então, é claro na Bíblia que a gente está falando de combate. Combate traz à memória uma guerra. Tendo em base isso, a guerra espiritual, então, o que é? Percebam bem essa definição. Guerra espiritual é a batalha que o cristão trava contra Satanás, sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo, mantendo intacta a sua fé para a salvação em Cristo Jesus. Deixa eu esclarecer um pouquinho essa definição. É uma batalha, é um combate.
E a gente vai saber que já nesse combate somos mais que vencedores. Nós não entramos no combate para vencer, nós entramos no combate porque somos vencedores. Segunda coisa, esse combate tem dois aspectos, não é um só aspecto, são dois, e os dois estão interligados. Sujeitando-se a Deus, resistindo ao diabo. Se eu resisto o diabo, mas eu não me sujeito a Deus, eu não consigo vencer esse combate. Ou eu não consigo permanecer vencedor nesse combate. Se eu me sujeito a Deus, mas eu não resisto o diabo, também não consigo me manter vencedor. E aí o que está em jogo é a minha salvação. É isso que está em jogo. Nesse combate é o prêmio. O prêmio da soberana vocação em Cristo é a nossa vida eterna. Então, o que está em risco é algo muito sério. Então, eu não posso negligenciar essa realidade. Então, essa guerra espiritual é o seguinte, todo cristão é vencedor nessa guerra. Você já entra vencedor. Grave bem isso, você não entra para vencer, você já entra com a faixa de vencedor, de campeão. Isso é maravilhoso. Isso deve nos tranquilizar. Por isso que a guerra espiritual não é aquela, o diabo, meu Deus, não. A guerra espiritual, ela é, para mim, parte da minha vida. É a essência. É aquela pessoa que se levanta todo dia para trabalhar sem reclamar. Tem dois tipos de trabalhador. Tem aquele que, quando acorda e droga, já tem que ir para o trabalho. E tem aquele que acorda, glória a Deus, que eu tenho um trabalho. A questão está em como você encara essa realidade. É uma realidade. Estamos numa guerra, estamos numa batalha. Sou vencedor nessa batalha. Eu tenho que encarar isso com naturalidade. Tem que ter essa consciência. E me perdoem vocês, mas eu tenho visto os cristãos todos desesperados quando se fala de guerra. Porque o diabo aprontou, porque o inimigo, porque os demônios, porque... E ele entra em desespero. Segunda coisa, ninguém está isento de passar por essa guerra. Não adianta você pedir, o Senhor me guarda. Tudo bem, ele vai te guardar de cair, mas da batalha não. Porque Jesus passou por isso, ele é o exemplo. E eu, como cristão, vou seguir seus passos. Essa pregação aí de um evangelho que te livra dos problemas, um evangelho que facilita a sua vida, não tem nada a ver com o cristianismo. Porque a gente vai aprender que vida cristã é renúncia. Vida cristã é sacrifício. Isso é parte. Não tem outra alternativa. Quem quer vida boa não é no cristianismo, não é com Jesus. Né? Quando as pessoas... Ele falou, olha, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Não tem facilidade aqui. Então, essa batalha é uma coisa que você entra. Como vencedor, todo mundo passa por ela, porque tem gente que está na batalha e acha que ele é um infeliz, que ele fracassou, que ele é um pecador, porque ele está passando e olha, do outro não está. É interessante, gente, que muitas vezes a gente acha que o problema do outro não é nada. O problema grave é o meu. Essa é uma visão muito errônea para viver. Terceiro, Deus preparou as armas a serem usadas nesta guerra. Olha que coisa maravilhosa. Como é fácil entrar nessa guerra? Você já sabe que é vencedor, você sabe que todo mundo vai passar por isso, e você tem as certas de guerrear. Que coisa maravilhosa. Quando é que a guerra espiritual é apavorante? Quando eu não sei se eu sou vencedor, quando eu acho que é só comigo, e quando eu não sei que eu vou usar. Então, essa matéria vai te ajudar a te dar essa tranquilidade, essa paz, né, que a gente tem. Bom, eu escolhi, para que a gente fundamentasse esse início, o evangelista Lucas, mas aparece, tanto em Marcos como em Mateus, a questão quando Jesus está falando, e eu quero me reportar lá, né? Se você puder me acompanhar. Se tiver alguma pergunta, pastor Pacheco, seja bem-vindo, né? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, escrevam aí, pode estar comigo. E se você tiver a sua Bíblia, nessa matéria, vida cristã, o ideal é que você tenha a sua Bíblia na sua mão, tá bom? Então, em Lucas,
a gente vai encontrar Mateus, né? O pessoal lê muito mais Mateus nesse caso, mas eu prefiro Lucas, só por uma questão que eu tenho estudado mais, estou mais familiarizado com o pensamento dele. Mas quando Lucas, no capítulo 11, quero ler para vocês o versículo 21, que é interessante que, nesse contexto, Jesus está respondendo a um problema chamado blasfêmia, né? E quando ele está lá, né, expulsando o demônio, ora mudo, então alguns diziam que ele estava expulsando por Beelzebul, por Satanás. Jesus fala, não, peraí, se Satanás expulsa Satanás, o reino está dividido. E um reino dividido não subsiste. Então, Jesus traz à lembrança deles a guerra. Existe um combate. E um povo não pode se dividir e não pode expulsar a si mesmo. Nesse contexto, ele começa a dizer o seguinte, versículo 21. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando o inimigo, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não achando, diz, tornarei para a minha casa, de onde saí, e chegando, acha varrida e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Esse texto tem trazido tanta confusão na vida, na mente das pessoas. Vamos analisar um pouquinho. O valente. Nesse texto nós temos o valente, o mais valente, a casa, os bens e outros espíritos piores. Olha que coisa interessante. Está muito claro, Jesus falou sobre isso. Existe o valente, que é aquele que guarda a sua casa. Existe um mais valente que ele, que é aquele que entra e domina o valente, amarra, né? Subjuga, oprime. Mateus fala que ele oprime, e ele então chega lá, a casa, ele rouba a casa, ele faz com que as coisas, os bens sejam retirados, e depois aparecem outros espíritos piores, né? Vem aquele que estava lá, que era o valente, ou mais valente. Então, como que a gente vai entender isso? Na nossa maneira de interpretar o texto, o valente é o homem, porque Jesus fala da casa sendo o corpo da pessoa, que cuida. Você é um valente, você cuida da sua casa, você cuida dos seus bens, você cuida das suas coisas. Mas existe um mais valente do que você. Esse mais valente é Satanás. Que, se você pegar Marcos e Mateus, esse mais valente, ele subjuga o valente, amarra o valente e impede que o valente... E tem até um texto em Marcos que fala que o valente descobre que as armas dele são insuficientes. Aquilo que ele confiava não existe mais. Então, a Bíblia deixa claro que a casa é a sua vida. Viu quando Jesus fala um espírito sai do homem? Está falando daquele valente que entrou, que subjugou e que saiu, foi expulso, porque Jesus expulsou. Tem que relacionar os dois, tá? Se você não relacionar esses dois ensinamentos, cria confusão. Jesus tinha expulsado o demônio de uma pessoa. E aí dizem que foi por Beelzebul. E ele explica que não é isso. Mas ele explica o que está acontecendo. Aquele homem era um valente. Tentou guardar a sua casa, mas veio um mais valente que ele, Satanás, e que então o subjugou, o amarrou, o impossibilitou de defender os seus bens. Então, ele foi saqueado, perdeu os seus bens, e aí Jesus expulsa aquele mais valente, que vai procurando repouso, e não encontra repouso. Ele então volta para casa
de onde ele saiu, e quando ele encontra essa casa varrida e limpa, ele então vai e leva consigo outros piores. Aí vem a palavra, vem o número 7, né? Que biblicamente é o número que fala de continuidade, mas ficou pior. A situação não é que foram 7 mais 8 espíritos, ficou pior. Então, veja só, a batalha espiritual está aqui descrita de uma forma muito clara. Todos nós somos os valentes que cuidamos da nossa casa, somos os responsáveis, cuidamos da nossa vida. E nós temos certos postulados que a gente não abre mão. Só que, quando uma pessoa não é cristã, ela continua sendo valente, porque a responsabilidade é dela. Só que, quando ela não é cristã, vem um mais valente do que ela. E aquilo que ela confiava deixa de dar segurança. E esse mais valente, Satanás, o oprime, o escraviza, o amarra e começa a saquear a casa, tirar tudo de bom, os seus bens e tudo. E ele vive assim. Por isso que eles são escravizados, são escravos. Por isso que Jesus fala que ele veio libertar, né, o oprimido. Porque quando esse mais valente vem sobre o valente, domina o valente e começa a saquear a casa, se ele não se entregar a Jesus, se não vier o Senhor libertar, ele vai perder tudo, inclusive a sua alma. Então, o que acontece? Quando ocorre de a pessoa ser liberta, a pessoa ser... Mas ela não coloca um outro morador, Cristo. Se ela continua confiando em si mesmo, o segundo estado é pior que o primeiro. É isso que Jesus está deixando claro. Entendido isso? Alguma pergunta? Estou confundindo vocês, não? Espero que não, tá? Aí, tendo em vista isso, o que a gente precisa considerar? Primeiro, antes de Satanás saquear a casa, ou seja, a vida das pessoas, ele primeiro amarra, oprime, domina e escraviza. Esse é o primeiro sinal que a gente pode identificar quando uma pessoa está sendo saqueada, a vida dela. Ela é uma pessoa escravizada, dominada, sem nada, né? Segunda consideração, os bens que são saqueados são tudo aquilo que dá sentido à vida. A paz, a alegria, felicidade, bons relacionamentos, a alegria de viver, são os bens que nós temos. E isso Satanás saqueia da vida daqueles que ele exerce domínio. Ou, quando muito, ele dá uma falsa sensação de bem-estar. Terceira consideração, uma vez amarrada e saqueada a pessoa, ela passa, então, a ser habitação de espíritos imundos. E aqui, se você quiser chamar de demônios, se você quiser chamar de espíritos imundos, são comportamentos que ofendem a Deus, espíritos humanos, pode ser, o teu espírito pode ser corrompido, enfim, o nome, aí eu não tenho assim uma interpretação única para a palavra espíritos. Primeiro que na Bíblia está sempre em minúsculo e sempre se refere à forma de sentir e agir. Então, isso cada um, né, não vai interferir nessa guerra, né, se, como eu falo, o vento é vento, não importa se ele vem do norte, do sul, do leste ou do oeste, é vento. Sempre vai vir e sempre vai causar dano, né? Ok, outra coisa, a gente precisa entender, considerar que a casa que Satanás usurpou para ser sua habitação, porque o texto que nós lemos diz, veio ali e farei habitação, vou habitar. Precisa ser transformada em habitação do Espírito de Deus. Agora a gente entende por que a Bíblia fala que agora nós somos templos. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus habita em nós. Antes, o que habitava em nós, antes da nossa conversão, eram os espíritos maus e Satanás que nos escravizava. Agora, nós somos livres e quem habita em nós é o Espírito Santo. Por isso que essa batalha é uma batalha para o cristão prazerosa.
Aí você fala, pô, bicho, existe batalha prazerosa? Existe. Aquela que te dá prêmio. Aquela que te dá reconhecimento. Ontem mesmo, conversando com a minha filha, nós estávamos falando da minha neta, que já cresceu 10 anos, vai fazer 11 anos, e a gente começa a lembrar, puxa, parece que foi ontem. Aí ela falou algo muito interessante, pois é, a mãe, quando sente dores, passa mal, aquele negócio para nem nascer, situação complicada, e pensa assim, nunca mais. Esse é o último. Mas quando nasce a criança que vê crescer o amor, eu quero ter mais. Porque a dor continua, não mudou, mas o prazer e a consequência dessa dor, dessa luta, vale a pena. Por isso que a guerra espiritual vale a pena. Porque nela eu me vejo mais que vencedor. E vejo que quanto mais dessa batalha eu estou envolvido, mais Cristo se manifesta na minha vida. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso que a gente tem que considerar. Agora, o que precisamos saber sobre Satanás, que a Bíblia chama de o Deus desse século? É aqui a questão. Tem muita gente falando do diabo, eu uso a palavra diabo, Satanás, falando de uma mesma pessoa, tá? Muita gente falando de Satanás, do diabo, sem saber quem ele é. Porque aonde que a gente vai conhecer? Não é no centro espírita, não é com os nomes que dão lá. Não é lá que a gente vai saber. É na Bíblia. Porque a Bíblia revela quem ele é. Então eu tenho que saber quem ele é. Eu tenho que saber isso. Não é a nossa matéria, nós temos uma matéria chamada angiologia, que a gente estuda com profundidade. Quem é Satanás, como ele surgiu, e os detalhes, o caráter dele, enfim, tudo isso. Mas eu tenho que saber quem ele é. Se eu não souber quem ele é, como é que eu vou lutar contra um inimigo que eu não sei quem é? Segundo, eu tenho que saber qual é a sua função na Terra. Qual é a função de Satanás hoje na Terra? Eu tenho que saber os limites que ele tem que respeitar. Porque Satanás não é Deus, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele tem limites. A Bíblia estabelece limites para ele. Então, uma das coisas, uma vez alguém me perguntou, mas como é que eu posso provar que Satanás não é onipresente? Eu digo, é simples. Na conversa de Deus com Satanás no livro de Jó. Quando Deus pergunta, Satanás, de onde você veio? Olha só, se ele é onipresente, ele não vem de lugar nenhum. Ele diz, eu vim de rodear a terra e passar por ela. Então, ele não é onipresente. Então, qual é a função dele? A Bíblia diz que a função dele é acusar, é ser acusador dos irmãos. Então, eu sabendo a função dele, sabendo os seus limites e sabendo as suas estratégias, qual é a estratégia que Satanás usa? Deixa eu dizer uma coisa só para despertar curiosidade em vocês. No cristão, a estratégia de Satanás é confundir sua mente. Essa é a única estratégia que ele tem para destruir ou para escravizar o cristão. Sua mente. Por isso que Paulo diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Temos que ter a mente de Cristo. Porque toda a estratégia de Satanás não está no nosso corpo, não está em colocar doença, está na nossa mente. Vou dar um exemplo. Se você adoece, Satanás fala o quê? Deus permitiu a sua doença porque você fez alguma coisa errada. Bom, está na mente, não é a doença. Né? Hoje eu comecei a espirrar, e minha filha, pai, preocupado, né? Você está gripado? Eu falei, não, filha, eu fiquei lá fora, está muito frio. Então, é natural, se você fica no tempo frio, sem agasalho, muito tempo, você vai se resfriar. Mas aí Satanás está vendo, é o vírus que está voltando, que vai... Aí você já entra em desespero. Onde está Deus que não me guarda? Você entendeu? A batalha de Satanás, a estratégia, a estratégia de Satanás contra o cristão está na mente. Por isso é essencial a palavra de Deus. Você conhecer a palavra,
não se deixasse ser levado por ventos de doutrina, porque essa é a forma que Satanás usa, é uma das estratégias poderosas contra os cristãos. E a gente sabe o final dele. Qual é o final dele? Gente, se eu sei que numa batalha o final é que o outro vai ser destruído, por que me apavorar? Se eu sei o final. Hoje os esportes estão todos por causa da pandemia, a gente não vê nada, não acompanha nada, mas imagina você entrar. Vamos falar de o que no Brasil todo mundo sabe, futebol. Vamos imaginar que você entra numa partida de futebol, que seu time está perdendo de 10-0. Mas no final você sabe que o seu time vai ganhar de 11-10. Qual é a sua preocupação? Você sabe, agora está difícil, mas eu sei o final. Eu sei o final dele. E por saber o final dele, a guerra se torna mais prazerosa. Viu como muda a perspectiva? Nós, como cristãos, precisamos entender de guerra. E essa guerra é muito poderosa para nós, não para ele, porque ele já é um derrotado por excelência. Então, gente, quando eu ignoro isso, sabe o que acontece comigo? Eu passo a ser presa, mesmo sendo cristão, eu começo a me sentir oprimido e destruído, saqueado, e tudo que Satanás faz com quem não é cristão, eu começo a sentir, e eu mesmo ser levado por isso. Qual é importante para nós? O que Jesus falou. Eu vi Satanás como um raio cair do céu, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e agora, ó que maravilha, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eu não sei se muitos cristãos acreditam no que Jesus falou, mas ele disse, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Porque eu dei autoridade a vocês. Então, quando eu entro numa guerra, sabendo disso, olha o que ele disse. Não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Quando a gente fala de batalha, estamos falando que está garantida a vitória. Está garantida a vitória. Percebe? Como isso funciona de forma maravilhosa para nós? Isso é fundamental. Deixa eu só responder a alguns irmãos que estão me escrevendo aqui. Eu não sei se têm perguntas. Não, esse aqui na pergunta só me informaram. O pastor Ricardo falou que está tendo problemas na internet dele lá. Então ele está com dificuldade. Está picotando muito, né? Ok. E a nossa irmã, a irmã Márcia, está aqui, já anotei. Obrigado. Um abraço também para o pastor Luiz Fernando. Então, vamos lá. Vamos seguir, então, por aqui. Qualquer pergunta, gente, me faça, não é? Então, esse aqui é importante para nós nessa batalha. Quando eu não tenho esse conhecimento, eu entro na batalha tremendo, né? E achando que se eu jejuar, se eu orar, se eu isso, eu vou ganhar. Vamos seguir. Nós, os servos do Senhor, nessa guerra, como é que a gente está? Primeiro, nós não somos intocáveis. Não somos. No mundo tereis aflições. Não somos. Essa ideia que a gente é intocável, não é. Tá? A gente é intocável para destruição, mas não é intocável para os sentimentos e os relacionamentos. Você fala, mas tem muito texto na Bíblia que fala que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, que seta nenhuma que voa de dia nos afeta, que nenhuma coisa mortífera que eu beber vai acontecer. Bom, veja só,
Quando a Bíblia diz isso, fala do cuidado de Deus para com a nossa vida. Agora, eu tenho certeza que você pegar agora veneno e beber, vai morrer. Porque você está tentando a Deus. Ou você confia no livramento dele em toda e qualquer circunstância, mesmo padecendo, mesmo passando pela circunstância, ou então você vai querer provar Deus, e não vale a pena provar Deus. Segundo, todos nós precisamos estar sujeitos a Deus, independente da minha posição, se eu sou pastor, se eu não sou, se eu sou crente novo, perdão, se eu sou crente velho, seja quem eu sou, tem que estar sujeito a Deus. Tem que resistir ao diabo. Gente, resistir ao diabo é o segredo. Sabe? Resiste. Vontade dá e passa. Já foi provado que se você conseguir resistir uma vontade por 5 segundos, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ela passa. A ira é assim. Tudo que é repentino, 5 segundos. Claro, tem pessoas que precisam de 10 segundos, mas 5 segundos. Passa. Isso você precisa entender. Resista. Resista. Porque Deus dá o livramento. Outra coisa, é preciso ter unção para poder ver. Quando a Bíblia fala de Deus desse século, cega o entendimento. E a Bíblia fala em Apocalipse que ele recomenda à igreja que tenha colírio para que veja. Como eu falei, no cristão se dá na mente. Então eu tenho que ter uma mente renovada, olhos para ver o que Deus tem e vai fazer por mim. Então, basicamente, quais são as armas para a gente guerrear? Primeiro, a oração. Na apostila eu deixei contando Jesus orou de manhã, de madrugada, de noite. Oração. Oração não são palavras. Oração é uma atitude de submissão. Mais do que palavras, Deus vê. Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que te vê. Essa é a questão. Porque Deus não se ilude com nossas palavras. As pessoas sim, mas Deus não. Então, oração é uma atitude de submissão, de dependência, que eu demonstro diariamente a Deus. Outra coisa, eu tenho que identificar a minha realidade atual. Gente, a gente não é bonzinho em coisa nenhuma. A gente procura ser. A gente se treina para ser. Mas a realidade é que a gente tem sérios problemas, limitações. É difícil. Essa é a nossa realidade, essa ideia de que eu sou super, não existe. Veio aí o vírus, né, o novo coronavírus, para dizer ninguém, por um vírusinho à toa, está o mundo todo mascarado, o mundo todo em desespero. Quem somos nós? A minha realidade é de não confiar. Lembra que das batalhas? Enquanto aquele valente guarda, tudo bem, mas e depois? Aquilo que ele confiava desmontou. Então, a nossa realidade é realmente de dependência. E a estratégia é a tartaruga espiritual. Tem aí na apostila de vocês, que foi uma estratégia usada por alguns exércitos. Né? Deixa eu ver que horas tem, gente. Uau! Já é 11 horas aí? Estou com o meu relógio aqui. Está dizendo que já são 11 horas. Verdade? Não. Alguém pode me dizer que horas são aí no Brasil? Porque o meu relógio aqui está parecendo coisa diferente. Que já era para estar terminando, se fosse 11 horas agora. Né? Uau! É isso mesmo, Rosana? Então, nós começamos atrasados. Foi por isso, então, que vocês não achavam. Que eu comecei... uau! Caramba! Então, eu vou ter que parar. Vocês me dão só mais 10 minutinhos. Por favor, me perdoe, tá? Eu confundi o horário. Fim da República Dominicana. Agora são 11 horas. E
lá também o fuso horário é diferente, ainda estou me aterrissando. Desculpa, tá, gente? Me desculpa. Ok, então vamos lá. Aí eu tenho aí a estratégia da tartaruga bélica. O que é a tartaruga bélica? Os soldados, eles viram que eles estavam em campo aberto. Os inimigos cercaram, eles tinham que sair daquilo ali, eles tinham que invadir o castelo. Então eles tiveram uma ideia. Eles fizeram uma primeira linha quadrada de soldados com os escudos de aço. E os outros soldados no meio desse quadrado, cercado pelos 4 lados de escudo de aço. E o que acontecia? Eles começaram a andar, como tartarugas, né? Andar em direção ao palácio, para tomar o palácio do rei inimigo. E aí o rei vinha, lançava aquilo, quando a pessoa que estava segurando o escudo cansava, um outro que estava atrás dele substituía. E enquanto eles estavam caminhando, um animava o outro, vai, estou com você, estamos juntos, vamos lá, vamos todo mundo. Então, naquele quadrado fechado, cercado pelos escudos de aço, e cada guerreiro com seu escudo, quando cansava, ele era substituído, essa estratégia deu vitória aos povos que pareciam ser menos poderosos. E nós queremos usar esta realidade para falar com vocês. Esse eu chamo de o quadrado vencedor. A tartaruga espiritual é um grupo de apoio e comunhão que funciona biblicamente. Ok, o propósito é encorajar os membros desse grupo no desenvolvimento do caráter e ministério. É o que nós estamos fazendo agora aqui. Marcelo, já são 11, verdade. É o que nós estamos fazendo aqui. Estou encorajando vocês, estamos cercados, o Senhor está conosco, vamos lá, não desanime, vamos lá, vitória é nossa, está ganho. Isso é importante. Segundo, permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter. Nesse tempo da batalha, da tartaruga espiritual, não tem tempo de ficar olhando para o outro, criticando o outro, é tempo de substituir, de animar, de crescer e de ser guiado pelo Espírito Santo, para que nós nos tornemos cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. E, além disso, essa tartaruga espiritual, ela precisa de uma estratégia. Estratégia envolve organização, disciplina, confiança e coragem. Se a nossa vida como cristãos, líderes especialmente, não tivermos essa estratégia, você ser uma pessoa organizada em todas as áreas da sua vida. Uma pessoa que tenha disciplina. Sabe, você tem que obedecer disciplina. Disciplina para comer, disciplina para dormir, disciplina para trabalhar, disciplina para orar, disciplina para ler a Bíblia. Confiança. Confiança tríplice. Confiança em Deus, confiança em você, confiança nas pessoas. E coragem. Com medo ninguém vai. Primeira prova que Deus fez com Gideão, com aqueles milhares que ele pegou, para ir à guerra é assim: fique de fora os medrosos. Medroso não pode entrar como vencedor nesta batalha espiritual. Né? Alguma pergunta, gente? Não? Nada? Ok. Me perdoe, passada a hora. Então, o que eu gostaria, eu deixei aqui anotado, que eu gostaria que vocês me escrevessem, puder responder algumas as perguntas que estão no final desse capítulo. Eu gostaria muito que vocês me mandassem, tá bom? As perguntas do final desse capítulo. Está na página, eu tenho aqui, só para ver a página, para vocês terem aí. Tá? É na página de número... Vamos ver aqui. Ok. Número 8. Página número 8. Tá bom? Perguntas? Nada, nenhuma? Quero agradecer muito vocês aí pela paciência, por estar comigo, por esse tempo tão precioso. Passou tão rápido, 1 horinha só, né? Mas que Deus abençoe. Essa matéria é uma matéria que a gente dava por um longo tempo, tinha muita prática, mas eu espero que vocês possam entender que nessa batalha que nós estamos, somos mais que vencedores, porque Cristo quer nos usar para conquistar.
outras pessoas para o seu reino. Ok, gente? Muito obrigado. É pena que foi rápido, eu também achei, passou muito rápido. Mas ok, durante a semana, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me escrever. Com muito prazer, estaremos juntos. Deus abençoe, graça e paz, uma boa noite, na paz do Senhor, que Ele possa recompensar o seu coração. Amo muito vocês. Graça e paz, amados e queridos irmãos.